Bem, meus queridos, hoje nós vamos falar das principais características dos estados nacionais modernos. Para quem quiser me acompanhar, eu vou estar aí na página 21 do livro de vocês. Então vamos lá. Aqui eu vou começar falando sobre três características desses estados nacionais modernos. Então vamos a eles. 1. Cobrança de impostos reais para cobrir as despesas da nova organização social. O que significa isso? Significa que agora, olha o controle real das ações públicas. E o que seria essa nova organização social? Essa formação que está diferente dos feudos, já se organizando nas cidades. Então você precisa ter impostos para assim o rei poder ter fundos, né, poder ter dinheiro para estruturar e organizar essa nova sociedade. É bom destacar aqui que sai de um período de escassez. O período que é o fim da Idade Média é um período de escassez, de fome, de peste. Então você tem que arrumar um jeito de tirar esse dinheiro. E como que você vai tirar esse dinheiro? De impostos. Por que os impostos? Como a gente já discutiu anteriormente, os burgueses com as suas produções começaram a ter muito dinheiro. Então o Estado arrumou um artifício para poder ter esse dinheiro, ou agaranhar esse dinheiro desses burgueses. Lembrando que os burgueses não são mais servos, então eles não eram obrigados a dar dinheiro para os seus senhores. Nesse caso, com cobranças e impostos, uma parte desse dinheiro vai estar no caixa real. Segundo tópico, formação de um exército nacional profissional, independente dos exércitos dos feudos. Por que isso? Os feudos às vezes tinham um atrito um com os outros, um querendo mostrar mais poder, e mostrando que tinha um exército, que tinham homens preparados para a batalha. Agora não, você vai concentrar esse exército no exército nacional profissional. O que significa isso? Que você vai preparar esses homens para estar no exército. Então eles não vão ser só servos que vão se tornar guerreiros. Eles não vão ser só parte de nobres. Então você vai ter que reunir homens para formar um exército nacional e aí sim prepará-los com equipamento, com armas. E isso é importante para quê? Para mostrar que o Estado que tem um exército forte, ele era um Estado mais bem preparado. Mostrar o poder em função do seu exército era mostrar a força do exército, a força do Estado, desse Estado nacional. E essa articulação da unificação para evitar esses conflitos que tinham entre esses vários senhores feudais. Agora não. Agora todos vão responder a quem? A um único rei, a um único soberano. 3. Instituição de uma justiça real com alcance nacional acima das justiças dos senhores feudais. Aqui qual que é o sentido disso? É de uma vez por todas ruir com o poder dos senhores feudais e concentrar a justiça, as leis, em uma lei única. Então agora não é cada senhor feudal diante de uma lei. A lei todos têm que obedecer ela e ela está configurada nesse cenário, nesse estado, nessa unidade do estado. Aqui nós vamos continuar com mais três tópicos sobre a mesma temática. Então o quarto, a centralização e unificação administrativa com formação de uma burocracia capaz de administrar as leis do Estado. O que é isso? Você vai formar pessoas capacitadas que vão representar o Estado. Se elas vão representar o Estado, elas fazem parte do Estado e mais uma vez nesse sentido mostra que o Estado ele vai estar em todas as camadas, em várias esferas. E aqui é bom também ter a noção do seguinte: um Estado é um grande território de terras. Então o que você faz? Você faz centros administrativos que vão responder ao quê? A esse rei, a esse soberano. E todos esses setores administrativos eles vão ter uma série de burocracias a seguir, para aí sim implementar as leis e fazer a vontade desse soberano.
O quinto, unificação do sistema de pesos e medidas. Isso é importante para quê? Para quando você for fazer as compras. Eu quero um saco de sementes. Não, aí você vai fazer um peso, que pode ser que cada país vai ter aí a sua forma de mensurar esses pesos e essas medidas. Eu quero comprar um tamanho X de um tecido. Então você sabe isso, que você, diante desse sistema de medidas, você não vai poder passar a perna nos outros e você vai adequar o sistema de comércio para seguir essas ordens. Vamos dar o exemplo aqui que a gente usa no Brasil. Eu quero 1 metro de tecido. Então você vai ter uma régua para medir isso. Você sabe que você está comprando aquilo. Eu quero 2 quilos de pão. 2 quilos de pães, né? Você vê que é um negócio bem grande, mas independente. Você sabe que você vai botar na balancinha e ver. E isso também, lembrando lá nos tópicos anteriores, tem a ver com os impostos. Então, se eu estou vendendo, estou comprando, parte disso vai virar esse encargo. No 3, cunhagem de uma moeda real em substituição às diferentes moedas do feudo. Então, as moedas que circulavam nos feudos mostravam o poder do feudo. Imagina vocês, se nós vivêssemos na Idade Média e estivéssemos ser, ser, sermos servos de um determinado feudo, a gente ia ter uma moeda específica para comercializar ali. Se a gente leva essa moeda para outro feudo, ele provavelmente não aceitaria. Agora não, você tem uma moeda real. E essa vai atender todo o território desse estado. Isso é importante para mais uma vez mostrar o poder da unificação. Aqui a gente está falando, diante desses 6 tópicos, muito sobre essa unificação do poder administrativo, em função daquele que vai governar esse estado. Ok? Bem, meus queridos, agora a gente vai falar sobre 2 teóricos do absolutismo. Já adiantando que esse vai ser nosso último slide de hoje, porque na próxima aula eu vou entrar em algumas monarquias específicas da Europa. Então, a aula de hoje foi de uma forma mais geral, e na próxima aula a gente vai fazer algo mais específico. Mas é importante entender dessa forma mais geral para a gente associar nas características específicas. Alguns estados nacionais modernos, eles vão ter algumas características que são diferentes do outro, mas não fugindo do que a gente trabalhou anteriormente. Então vamos lá, por que eu vou falar sobre 2 teóricos? E lembrando por que esses teóricos eles começam a ter importância nesse período. Porque está no momento que a gente está falando sobre o iluminismo, sobre o renascentismo, sobre uma fala do homem, colocar o homem, falar sobre o homem. E mais uma vez essa articulação fala da sua formação enquanto grupo, enquanto sociedade. Então isso representa essa formação também desses estados nacionais que vão ser aqueles que vão abarcar essas pessoas, esses indivíduos dessa época. Então vamos lá, o que eu posso falar sobre Thomas Hobbes? Foi um matemático, filósofo e teórico político inglês. Ao escrever a obra O Leviatã, justificava a necessidade de um poder político forte para defender os membros de uma sociedade da violência, da insegurança, das catástrofes e das guerras. Hobbes afirmava que era um dever do soberano defender os homens dos próprios homens, uma vez que o início da Idade Moderna vivia um período bastante conturbado da história europeia. O que significa isso? Olha a expressão do soberano, a figura forte que vai proteger seus membros, esses membros de uma sociedade. Então ele tem que ter poder e essa sociedade ela tem que estar ligada firme a esse soberano. Por quê? Porque se não houver um soberano firme, para o estudo dele, ia haver uma sociedade de caos. Pense no que a gente falou nos tópicos anteriores. Se você não tem uma concentração, uma ideia que vai reger uma sociedade dentro de um estado, vira algo completamente confuso.
Se vocês lembrarem quando eu falei da disputa entre os feudos, olha, imagina se isso fosse acontecer cada vez mais e agora essas pessoas vão estar na cidade querendo arrumar seu espaço. Não, tem que seguir leis, regras, e aí vem o papel do Estado. E, e também já visto nesse período histórico, foi um período de muita fome, de perda de lavouras. Então você tem que ter um Estado que ele vai ter que dar abrigo, vai ter que dar comida, vai ter que mostrar que ele vai defender esses homens, para esses homens não entrarem em conflito entre eles mesmos. Ok? Então vamos lá. Nicolau Maquiavel foi um historiador, diplomata, músico e poeta italiano. É o mais conhecido de todos os teóricos do absolutismo. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel oferece conselhos variados de como um governante deve proceder para chegar ao poder, ou nele permanecer. A ele é atribuído o conceito de separação entre política e a ética. Também se contribuiu a Maquiavel a ideia de que os fins justificam os meios. Isso significa que, para alcançar um objetivo, o monarca poderia usar seu poder, deixando a ética e a moral em segundo plano. Aqui, mais uma vez, essa construção de um soberano, de alguém que tem que defender a maioria. E que muitas vezes, ao defender a maioria, ele vai ter que usar de uma forma não ética para isso. Então, olha, quando a gente fala de ética, esse pensamento, como eu vou lidar com o homem, como eu vou lidar com o outro, olha como as práticas do Renascimento, do Iluminismo estão formando aí. E, de novo, é uma estrutura para mostrar que você vai ter um soberano, você vai ter um rei que vai reger um grupo. Então, e essa pessoa, essa figura, ela tem que ser forte. As decisões dela, muitas vezes, não podem ser das paixões, que seria um pouco dessa ordem da ética. Imagina, eu não quero... Se for ajudar todo mundo, alguma coisa vai dar errado. De novo, usando o exemplo de feudos, eu quero ajudar dois feudos que estão brigando entre si. Ou duas famílias, e assim vai. Se você quiser ajudar os dois, como que você vai ajudar isso? De alguma forma você tem que cessar essa briga, impor leis punitivas, tem que trabalhar de uma forma que não é sobre a paixão, não é sobre esse sentimento de que vai dar tudo bem. Não. Vocês brigaram por quê? Então você tem que pagar sobre isso. Pagar no que eu falo do sentido das leis e das regras. Então, ok, meus queridos? É algo mais rápido, para a gente não se confundir muito, mas que ajuda a gente a entender esse período da história que a gente está falando aí, da Europa. Essas aulas hoje, elas foram baseadas na página 21, 22 e 23. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Aqui cabe muito mais uma explicação minha, mas se vocês quiserem fazer algum tipo de anotação, tá lá. Obrigado e até a próxima.